Oi pessoal do programa Dito e Feito, que nos assiste pela internet. Oi pessoal da TV Altiora, Fábio Arcanjo. Estamos aqui na nossa quarta-feira para falar sobre aqueles assuntos de comportamento humano que o pessoal às vezes não consegue debater com facilidade. E hoje o tema é: vamos falar sobre sexo e sexualidade. Então é um assunto que é um grande tabu para muita gente, e que tem muita gente que não gosta de falar sobre o assunto, e até tem muita gente hoje que não gosta que os outros falem sobre o assunto. Mas a gente precisa falar sim, porque a gente está vindo até de uma semana aí de campanhas contra a violência e abuso sexual contra menores e adolescentes, crianças, enfim. Como é que a gente vai discutir isso se a gente não falar sobre sexo? E aí eu ouço uma coisa bem interessante. Eu ouço que a nossa geração atual e as gerações que estão vindo são cheias de mimimi, cheias de frescura, cheias de melindre, de coisinhas, né? Só que na verdade as gerações que não conseguem falar sobre sexo são as gerações anteriores. Então os nossos pais, os nossos avós não discutiam sobre sexo, não falavam sobre isso. Recebiam informação de qualquer jeito, né? Ninguém chegava e falava, porque não podia falar, era um tabu. Né? Vou falar sobre sexo com... Meu pai vai falar sobre sexo comigo, a minha mãe, né? Como que a minha mãe vai falar sobre sexo? Como se eles nunca tivessem tido uma relação sexual na vida, né? Afinal de contas, né, se você nasceu, querido ou querida, é porque alguém teve uma relação sexual. Se foi saudável ou não, são outros 500. Mas de qualquer forma o sexo está aí constante, é uma coisa natural, é uma coisa que faz parte da vida. Então a gente tem que começar a quebrar um pouco esse tabu e falar sobre. Só que uma coisa é falar sobre sexo e sexualidade, a outra coisa é erotização. Então não confunda uma coisa com a outra. Quando a gente fala sobre sexo e sexualidade, a gente está falando sobre coisas normais, coisas da fisiologia dos nossos órgãos, coisas do nosso comportamento, da nossa orientação sexual, do nosso desejo, que são coisas saudáveis. Quando a gente parte para erotização, aí já é diferente. Aí já é pornografia, já é algo que a gente não vai falar aqui no programa. Até porque não tem cabimento, um programa que passa à tarde, né? Um programa que tanta gente assiste, crianças, adolescentes assistem, eu não posso falar sobre assuntos eróticos. Mas aí todo mundo tende a, quando falar sobre sexo, já pensar no erótico. E erótico não tem nada a ver com sexo de forma direta. Né? É uma manifestação sexual, sim, mas não vou dizer que seja uma distorção, mas é uma interpretação do ato sexual, que não precisa ser extremamente erotizado, como é ser falado por aí. Até porque quando a gente pega e abre, como eu abri na semana passada, para o pessoal fazer perguntas, e as perguntas chegaram, gente, obrigado para quem perguntou, tem mais perguntas, eu vou responder só 2 hoje. Aí a gente começa a perceber que as pessoas têm muitas dúvidas sobre vários assuntos, não sobre sexo, necessariamente. Apesar que hoje eu vou responder sobre isso, as 2 perguntinhas desse tema. Mas o que acontece? É muito difícil para as pessoas lidarem com uma série de sensações e comportamentos e não tem para quem perguntar. Porque hoje, apesar de toda a liberdade que se tem, às vezes a gente pergunta alguma coisa para alguém e a pessoa, ela taxa, nossa, você está perguntando isso, ela taxa a gente de bobo. Às vezes nem sabe a resposta, né? Mas taxa a gente de bobo, de ingênuo, e então ninguém mais pergunta, ninguém mais responde, tem medo de ser julgado, e isso é uma coisa muito ruim. Então, gente, sem mais delongas, vamos responder as nossas perguntinhas aqui e esclarecer a dúvida que são dessas 2 pessoas que perguntaram para mim, que pode ser a dúvida de muita gente, ou a dificuldade também de muitos pais de tratar esse assunto com seus filhos, avós, com os netos e aí por diante. Porque hoje é assim, se a gente não ensinar, se a gente não educar, vai aprender de qualquer jeito por aí, qualquer pessoa. E aí muitas vezes aprende numa prática que vai ser bem complicada depois de reparar e de solucionar os problemas que vão derivar dessa relação ou dessa situação. Então vamos lá. A primeira perguntinha que eu tenho, olha só que interessante, é de uma menina, MJD, de 13 anos de idade. Nossa, Péricles, uma menina de 13 anos de idade já fazendo perguntas sobre sexo? Sim, porque ela assiste novela, porque ela vê o pai e a mãe se xingando às vezes em casa, ela ouve palavrão na rua, né? Então ela ouve um monte de gente falando sobre violência, ela lê o jornal, ela vai para a escola, ela convive com outras crianças, com outras pessoas. Então, com certeza, ela tá sabendo que sexo existe, né, gente? 13 anos já é uma adolescente aí que com certeza recebe informação de todo canto. Só que aí como é que ela vai triar com 13 anos essa informação de qualidade? E é isso que nós vamos começar a fazer aqui. E a perguntinha dela é bem simples. Como se faz sexo? Gente, uma menina de 13 anos pergunta como se faz sexo e quem vai responder para ela? Será que a mãe vai poder responder? E aí, você sabe como se faz sexo? Como é que você explicaria para alguém isso? Então eu vou dar uma dica aqui de como começar essa explicação e começar essa conversa que de repente pode ajudar você aí de casa.
Então vamos lá. Como é que se faz sexo? É bem simples. Primeiro você descobre aquilo que te dá prazer. E aí você vai tendo esse prazer com você mesmo, vai descobrindo sobre o seu corpo, sobre os seus sentimentos, sobre o que você gosta e não gosta. E aí um dia você vai encontrar uma outra pessoa para você ter prazer com ela. Que você vai dar prazer para ela e ela vai dar prazer para você. É assim que se faz sexo. Tem alguma dificuldade de falar isso? Tem alguma dificuldade de um adolescente entender isso? Tem uma dificuldade de você falar isso para o seu filho? Eu acho que não. Ah, mas e os detalhes? Gente, os detalhes é de cada um. Os detalhes é do instinto, né? Vem do corpo, vem da mente, vem daquilo que você gosta, que você vai descobrir. Esses detalhes a gente não tem que entrar tão a fundo, né? Principalmente se a gente tem dificuldade de falar sobre o assunto, tudo bem? Então eu espero aí, meu amor, que você tenha entendido que sexo a gente faz tendo prazer e dando prazer. Né? Agora, com 13 anos, a sugestão é que você descubra mais sobre o seu corpo e conheça primeiro quem você é, né? Para você poder ter relações sexuais no futuro um tanto quanto distante talvez para você, né? Espero que você consiga aguardar um momento adequado para isso, né? Encontrar uma pessoa certa para isso também no futuro e ser muito feliz no futuro, porque agora com 13 anos é importante que você estude, que você leia, que você assista filmes, que você se divirta e que você também busque informações sobre a sua vida sexual, porque é um direito seu, está no ECA inclusive, tudo bem? Então, gente, agora mais uma outra perguntinha aqui. Qual a melhor idade para se perder a virgindade? É um menino, RA, de 16 anos. Primeiro que eu fico muito feliz que você tenha 16 anos e você ainda seja virgem. Por quê? Se você ainda tem 16 anos e é virgem, significa que você não tomou nenhuma atitude precipitada na sua vida e saiu perdendo a virgindade de qualquer jeito, de qualquer forma, com qualquer pessoa, apenas para mostrar para os coleguinhas que você não é mais virgem. Até porque o conceito de virgindade é uma coisa muito relativa, né? Porque o que é uma coisa virgem? O que é um copo virgem, um prato virgem? Né, que a gente compra ou fala, é algo que não teve uso, né? E o corpo não é um objeto simplesmente, o corpo é seu, o corpo é você. Então você não deve tratar o seu corpo como algo que teve ou não uso. E quando a gente fala da nossa parte sexual, do nosso aparelho reprodutor, do nosso aparelho sexual, a gente não pode tratar isso como um objeto. Essa objetificação. Aí tem que entender que isso faz parte do nosso corpo, faz parte das nossas emoções. Então eu respondo para você sem medo de errar. A melhor idade para se perder a virgindade é a idade em que você se sentir seguro. Porque se você estiver inseguro e for ter uma relação sexual, com certeza isso não vai ser bom, não vai funcionar, vai trazer frustrações aí por diante. E como é que você vai se sentir seguro? Você vai se sentir seguro quando você tiver maturidade, informação e encontrar a pessoa adequada, uma pessoa que te faça bem, que te deixe sentir bem. Seja uma menina ou seja um menino, porque aí ele não especificou a pergunta, então a gente tem que responder de uma forma aberta, né? Mas você vai ter que se sentir seguro. E uma relação que você vai ter seguro pode ser que seja com 16 anos, pode ser que seja com 20, pode ser que seja com 30, com 40, com 50. Tem gente de 60 anos que, ao meu ver, continua virgem. Por quê? Porque teve relações objetificadas e que não teve nada que foi representativo realmente para dizer, nossa, eu perdi a virgindade, né, no sentido de eu tive prazer, encontrei alguém legal, alguém adequado para mim. Então acho que é muito mais a questão da virgindade ligada à questão de você ter uma relação sexual plena, que te dê prazer e que te faça feliz e que seja segura, do que apenas ter um ato sexual qualquer aí, de qualquer jeito, com qualquer um. Que não é o que a gente quer para os nossos filhos e que também, de certa forma, não é o que a gente quer pra gente, né? Porque eu acho que a questão da vida sexual das pessoas, ela até começa ali com a adolescência, mas ela não termina com 20, com 30, com 40, ela vai até a velhice. Né? Mesmo na velhice, a gente vai ter relações sexuais de maneiras diferentes e que são também necessárias de serem adequadas. Né? Então, assim como a gente tem uma adaptação quando a gente descobre a sexualidade, onde chega no envelhecimento, a pessoa idosa ela vai ter que redescobrir também a sua sexualidade dentro do seu corpo, que está sofrendo alterações. Então eu acho que é muito importante a gente começar a discutir esse assunto. E observa que a gente pode discutir isso sem falar sobre erotização, sem usar nenhum exemplo pejorativo, apenas sendo de forma clara e que acho que todos possam entender. Então, gente, ó, um beijo no coração de vocês, espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado e mande perguntas que a gente responde aqui no vídeo para vocês. Então, um beijo no coração, até a próxima!